Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje eu vim aonde eu gostaria de estar, né? Na praia. Não sou bola de fogo, mas eu vim aqui na Praia da Barra para poder dar uma relaxada e começar a nossa aula prática. Essa PNP, assim como a próxima, bem provavelmente vai ser aquela de um vídeo só, tá? Porque é uma PNP muito prática, né? É uma área muito prática, então toda a teoria que a gente discutiu na PNP passada, agora a gente vai ver aplicações dessa teoria, tá? E aí, na aula de hoje, né, eu vou falar sobre dois métodos de integração, né? Na última PNP, a gente falou sobre o método da substituição, então hoje a gente vai falar sobre mais dois outros métodos. Alguns dos métodos muito importantes precisei, né, deixar fora para poder na aula não ficar infinita. Mas eu vou deixar a recomendação para vocês estudarem aí assim que possível e vale muito a pena porque é importante isso para a formação de vocês. Então, um dos métodos que a gente vai estudar hoje, né, é o método da integração por partes. Então, eu coloquei aqui o enunciado do exercício, não tem nenhum exercício, porque aqui eu vou discutir um pouquinho a teoria com vocês. Então, vamos pensar assim, né? Imagina que eu tenho aqui o produto de duas funções, tá? U vezes V. E aí eu derivo o produto dessas funções. Pela regra, né, da derivação, o que é isso, né? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui eu vou fazer uma pequena modificação de notação, só para ficar um pouco mais tradicional, né? Mas aqui, né, o que a gente vai fazer, né? Eu, ao invés de escrever U', eu vou escrever DU. Ao invés de escrever V', eu vou escrever DV. Então, isso vai ficar o quê, né? DU vezes V mais U vezes DV. E aí eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para o outro lado. E vou escrever invertido. Então vai ficar assim, né? U vezes DV é igual a U vezes V derivada menos V du. E o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso catar e meter a integral aqui tudo, né? Como essa integral definida é o inverso da derivada, ela vai se anular com essa derivada aqui. E aí a gente vai chegar na nossa fórmula, que é a integral de U vezes dV é igual a U vezes V menos a integral de V du. Tá? Decorem essa fórmula, ela vai ser muito importante aí pra gente. E vamos ver ela funcionando agora na prática, tá? Então aqui, né, eu tenho aqui a primeira integral, né, a integral de x ao quadrado vezes seno de x. Como que a gente faz essa integral por partes? Eu preciso escolher alguém para ser o u e alguém para ser o dv. E aí eu uso a fórmula, né, que é integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, eu tenho que escolher alguém aqui para ser o u e alguém aqui para ser o dv. Então, assim, como é que eu faço essa escolha? Esse que é o grande segredo. O que eu tenho que perceber é que o u é o cara que eu quero derivar, beleza? O dv é o cara que eu quero integrar. Então, quem é mais difícil de integrar, eu normalmente escolho para ser o u. E quem é mais fácil de integrar, eu escolho para ser o dv. Também tem uma regra, né? Que é a regra que a gente chama de a regra do Liat. É uma boa forma de escolher. Então, assim, né? Nessa ordem, eu vou escolher quem eu quero que seja o U, né? Então, logaritmo. Esse I aqui é de inversas trigonométricas. Então, a gente não vai falar muito sobre isso, na verdade nem vai falar, mas só para poder constar, né? Esse A é que a gente chama de algébricas. Polinômios irracionais. Esse T é trigonométricas. E esse é exponencial. Exponencial. Beleza? Então, assim, como é que eu escolho o U? Sempre que aparecer logaritmo, inversa trigonométrica, algébrica, nessa ordem, beleza? Isso funciona 100% das vezes? Não, mas funciona na maioria das vezes. Na maioria das vezes, isso vai nos ajudar. Então, observando aqui a minha função, a minha integral, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma que é algébrica, um polinômio, e eu tenho uma que é uma trigonométrica.
Então, quem que eu escolho normalmente para ser o U? A algébrica primeiro, tá vendo? A algébrica vem antes da trigonométrica. Então, aqui, o que eu faço, né? Eu anoto que o U é a função x ao quadrado, beleza? E aí, o que vai acontecer? O du vai ser a função 2x dx. Eu escolho que o meu dv vai ser seno de x dx. Então, quem é que é o v? Quem é que é o v? A integral disso. A integral do seno é menos cosseno. Menos cosseno de x. E aí, o que eu faço, né? Eu aplico isso nessa fórmula. Então, a integral de u vezes v, de x ao quadrado vezes o seno de x, dx, né? Vai ser igual ao quê? A u vezes v, x ao quadrado vezes menos cosseno de x, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, vezes du, que é 2x. E aí eu posso ajeitar, né, essa minha conta, que vai ficar, né, menos x ao quadrado cosseno de x, mais a integral, aqui tem o dx, a integral de 2 cosseno de x dx. Beleza? Então, essa aqui também ainda é... Espera aí. Tem um singelo erro, né? Aqui é 2x cosseno de x dx, beleza? Então, isso aqui é igual à minha integral. Só que aí eu observo que aqui, ó, eu também tenho uma outra integral que eu posso fazer por partes. Então, vamos lá para outra página para a gente poder fazer. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a integral de x ao quadrado seno de x dx, que é essa integral que eu quero resolver. Então, eu cato aqui. Deixa eu criar aqui mais uma página. Pronto. Comand V. Então, tá aqui essa integral que eu quero resolver. E aí, né, essa aqui integral, eu tenho que fazer de novo a mesma coisa, né? Esse cara aqui, eu posso dizer que é o meu u, e esse cara aqui eu posso dizer que é o meu dv. Então, quem é o meu u, né? O x. Então, o du é o dx. Quem é o meu dv, né? É o cosseno de x dx. Quem é que vai ser o meu v? A integral dele, que é seno de x. E aí eu aplico de novo aqui, né, a fórmula. Vou fazer aqui em vermelhinho, só para poder constar, né? Então é u vezes v, ou seja, u vezes seno de x menos a integral de v du, menos a integral de seno de x dx. E aí, né, essa integral aqui, agora eu já posso escrever tudo, né? Então, o que vai acontecer? A integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser igual a menos x ao quadrado cosseno de x. Aqui o u, né? Quem é que é o meu u, né? Meu u é x. Mas x seno de x menos essa integral, né? Só que a integral do seno é menos cosseno. Então, mais o cosseno de x mais a constante. Beleza? Então, esse exemplo é um exemplo bom, que eu aplico duas vezes a regra da integral por partes, tá? E aí, se vocês forem observar, essa integral, ela vai dar. Um exercício sempre interessante é você derivar esse monstrinho aqui para ver se ele
para ver se ele fica, né, aqui igualzinho ao que a gente tinha antes, beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí. Cortezinho rápido, não vou nem me explicar mais, vocês já sabem que eu errei conta. Mas aqui, né? Então, de novo, né? Vamos fazer aí mais um exemplo. Calcule as seguintes integrais do método de integração por partes. Então, vamos lá, né? Eu tenho aqui um produto. E aí eu vou recorrer ao meu Liat. Então, eu tenho esse cara aqui, né? Que ele é exponencial, função exponencial. E aqui é uma trigonométrica. Então, pelo meu Liat, né? Esse cara aqui, ele tem que ser o meu U. E esse cara aqui, né, juntando com dx, ele vai ser o meu dv. Então, vamos lá, né? Quem é o meu u? O meu u é o cosseno de x. Quem é que vai ser o meu du, né? O meu du é a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Quem é que é o meu dv, né? É o 3 elevado a x dx. Quem é que vai ser o v, né? A integral disso, que é 3 elevado a x dividido pelo ln de 3. Então, aí eu aplico a regra, né? A integral de u dv, né? De 3 elevado a x cosseno de x dx vai ser o quê, né? U vezes v, 3 elevado a x cosseno de x sobre ln de 3 menos a integral de v du menos a integral de 3 elevado a x sobre ln de 3, que multiplica menos seno de x dx. Aqui em cima, né, só para variar, eu esqueci de escrever o dx, beleza? Essa aqui também a gente vai ter que fazer duas vezes, tá, gente? Então, ó, como é que vai ficar essa brincadeira aqui, né? Vou reescrever para poder ficar bonitinho. 3 elevado a x cosseno de x sobre ln de 3. Esse menos vai ficar mais, né? Mais. Aí esse ln de 3 aqui, eu vou trazer ele para fora. 1 sobre ln de 3, que multiplica a integral de 3 elevado a x vezes o seno de x dx, né? O que é isso? É a integral de 3 elevado a x cosseno de x dx. E aí, o que acontece, né? Vou criar de novo mais uma paginazinha. Isso vai ficar assim, né? E aqui de novo, vou fazer a mesma regra, né? Esse problema ele é bem interessante, tá? De novo, né? Vou pegar esse cara aqui e vou chamar de U. Vou pegar esse cara aqui para ser o meu dv. Então, agora, né? Se o U ele é o seno de x dx, o du ele vai ser o quê? Cosseno de x dx. Espera aí, que tem um erro, né? O dx não está aqui. O é seno de x. Vou apagar aqui a perninha, que eu fiz muito comprida. Então, o du é cosseno de x dx. E se o meu dv, né, ele é 3 elevado a x, isso quer dizer que o meu v, ele é 3 dx, né, 3 elevado a x sobre ln de 3. Então, de novo, né, a gente vai pegar, né, eu vou pegar só aqui esse pedaço da integral e vou usar a regra de integração por partes, né? Então, vai ficar u vezes v, vai ficar seno de x vezes 3 elevado a x sobre ln de 3, menos a integral de v du, né? De 3 sobre ln, 3 elevado a x sobre ln de 3, vezes o cosseno de x dx. E aí, esse problema ele é interessante porque, né? O que vai acontecer agora, né? Vai ficar assim, ó. A integral de 3 elevado a x do cosseno
de x dx vai ser igual a 3 elevado a x cosseno de x sobre ln de 3. Tá vendo? Esse 1 sobre ln de 3, ele vai multiplicando, né? Ele vai multiplicando. Então vai ficar assim, né? Mais 3 elevado a x seno de x sobre ln de 3 ao quadrado, beleza? Menos esse 1 sobre ln de 3, eu vou trazer ele aqui para fora, que vai multiplicar com esse 1 sobre ln de 3 ao quadrado, que multiplica a integral de 3 elevado a x cosseno de x dx. E aí o que eu percebo aqui é que isso aqui, que é o que eu quero saber, ele reapareceu aqui, ó. Então, eu posso pensar que esse cara é o que eu quero saber, né? Eu posso chamar ele, sei lá, de y, e aqui ele aparece de y. Aí eu posso pegar isso aqui e jogar para o outro lado. Então, vai ficar como y mais 1 sobre ln de 3 ao quadrado vezes y é igual a isso aqui, né? 3 elevado a x cosseno de x sobre ln de 3 mais 3 elevado a x seno de x sobre ln de 3 ao quadrado. E aqui, né, tem que pegar mais uma página, esses exercícios estão ficando muito grandes. E aí, o que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte. Aqui eu posso fazer como se fosse o MMC, né? Eu posso colocar o MMC e colocar y em evidência, né? Então, isso vai ficar assim, né? ln de 3 ao quadrado mais 1 sobre ln de 3, que multiplica y, é igual a... Ah, tô com preguiça de escrever. Vou dar um Ctrl C aqui, né? E aí eu já encaixo ele aqui, ó. Ó, bonitinho. Portanto, o y... Opa! Portanto, quem vai ser o y, né? Esse cara está multiplicando, vai para lá dividindo. E aí eu posso pensar assim, né? Esse ln de 3 simplifica com esse. Simplifica aqui com o quadrado. Então ele vai ficar assim, né? 1 sobre ln de 3 ao quadrado mais 1, que multiplica o quê, né? Esse bichinho feio aqui. Tá? Então, assim, esses problemas nem sempre vai dar tanto trabalho não, tá, gente? Mas muitas das vezes vai dar tanto trabalho. E aí é aquilo que eu já falei com vocês, né? Então, aqui, né? Ah, eu fiz esses dois exemplos. Esse aqui vai ser um pouco diferente. Por quê, né? Se você for tentar fazer aqui a integração por partes, você vai ver que você vai dar um trabalho do cão, né? Porque você tem aí o x elevado a 11. E pelo Liat, esse cara aqui vai ser o meu u, né? Então você vai ter que ficar derivando infinitamente. Então, um recurso que a gente faz, né, como o enunciado está dizendo, eu primeiro faço uma substituição e depois eu faço uma integração por partes. Então, o que eu vou substituir, né? Naturalmente, eu vou pegar esse x à quarta, né? E vou chamar ele, eu não vou usar u porque eu quero usar u daqui a pouco, né? U, V, x não dá antes do, sei lá, S. Vou chamar ele de S. Eu sei que não é o S, mas tudo bem. E aí, quem é que vai ser, né, o ds, né? Ele vai ser 4x ao cubo dx. Só que aqui eu não tenho x ao cubo, eu tenho x elevado a 11, né? Então, qual é o truque que eu vou usar aqui, né? Eu vou olhar para esse x elevado a 11 e vou pensar nele como sendo um x ao cubo vezes um x à oitava. Por quê? Porque esse x ao cubo aqui é o que eu quero. E se o s é x à quarta, o x à oitava é o s ao quadrado. Então, eu posso alterar aqui a minha integral para ela ficar assim, ó. A integral de quem? De s ao quadrado vezes... Deixa eu ajeitar primeiro, né? Vou escrever assim, ó. X à quarta ao quadrado, que é o meu x à oitava, vezes o cosseno
de x à quarta vezes x. E aí, como eu preciso do 4, né? 4x ao cubo, então eu coloco 1/4 do lado de fora, dx. E aí eu posso fazer, né, primeiro a substituição, né? Aqui vai ser u, aqui vai ser u, e aqui é o ds, né? Não é s, né, é s. Então ela vai ficar assim, ó. 1/4 da integral de u ao quadrado vezes o cosseno de u du. Beleza? Se eu não me engano, essa é a integral que a gente fez no primeiro exercício, não foi? E aqui, eu pulei um sem querer. Essa é a integral que a gente fez no primeiro... Ah, não, a gente fez com seno, né? Mas aí no final vai ser um processo bem parecido, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a integração por partes. E o hábito maldito me fez escrever u, quando o que eu quero aqui é escrever s. S, S e S. Então, assim, eu fiz uma muito parecida, só trocando seno por cosseno. Então, até para essa aula não ficar tão grande, eu vou deixar aqui. Eu deixei essa daqui também para ser feita, né? Eu ia fazer essa, mas eu também estou achando que está muito grande. Então, eu vou deixar essa aqui também como exercício para vocês, até porque essa é mais fácil do que as outras que eu fiz, né? As outras que eu fiz foram muito cabulosas. E aí, a gente vai fazer um outro método, né? Um outro método de integração, que é um método que a gente chama de frações parciais. Tá? Esse método também não vale, eu não vou me aprofundar muito nele, mas ele consiste numa técnica, né, de você usar o seguinte, que se você tem, né, imagina, né, se você tem uma coisa assim, né, eu vou botar assim, né, du sobre u, e eu vou integrar, isso aqui é o ln de u. Então a ideia é tentar usar esse mesmo raciocínio aqui, só que para polinômio. Então como é que funciona essa técnica, né? Inicialmente eu olho o denominador e ele é de grau 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse cara. Então como é que eu vou fatorar esse cara, né? Eu vou fatorar ele da seguinte forma. Eu posso pensar no x à quarta como sendo x à quarta menos 1 ao quadrado. E aí eu uso, né, diferença de quadrados. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 1. E esse cara aqui, ele vai ficar como, né? Ele vai ficar x ao quadrado menos 1. E aí eu fatoro de novo, né? Isso aqui é x ao quadrado mais 1, beleza? E aqui vai ficar o quê? X mais 1 vezes x menos 1. Então, o que eu quero pensar? Esse 4 aqui eu posso jogar para fora da integral, né? Então, eu quero pensar nesse 1 sobre x à quarta menos 1 como sendo um polinômio p de x sobre cada um desses fatores, né? Sobre x ao quadrado mais 1, mais um polinômio q de x sobre o x mais 1, mais um polinômio r de x sobre x menos 1. Beleza? E aí daqui eu tiro algumas informações, né? Uma das informações que eu tiro é que, por exemplo, esse numerador, né, o grau dele vai ser 0. Então imagina que eu faço aqui o MMC entre esses polinômios todos, né? Esse cara aqui eu tenho que multiplicar, né, por x mais 1 vezes x menos 1. Esse cara aqui eu tenho que multiplicar por quem, né? Por x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1. E esse cara aqui eu tenho que multiplicar por quem, né? Por x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1. Então, o que eu normalmente tento fazer primeiro, né? Eu normalmente tento meio que escolher o grau dos polinômios. Então, como é que isso funciona, né? Aqui, para poder dar bonitinho, né? O que vai acontecer, né? Esse numerador, esse cara que eu estou multiplicando é grau 3. Esse que eu estou multiplicando é grau 3. Então, o que eu sempre tento, né? Eu sempre tento pegar o numerador com o grau sendo uma unidade menor que o grau do denominador. Então, como esse cara aqui é grau 1, eu vou pensar nesse cara aqui como sendo grau 0. Eu posso pensar nesse cara aqui como polinômio de grau 0, um valor a qualquer. Eu posso pensar nesse cara aqui também como um de grau 0, um polinômio b qualquer. Eu posso pensar nesse cara aqui como agora um de grau 1. Então, eu vou pensar nele como sendo um cx
mais D. E vou tentar encontrar esses valores C, D, B e A. Esse aqui é o truque, né, das frações parciais. Então, como é que vai ficar isso, né? Ele vai ficar assim. Esse x menos 1 com esse x mais 1, isso aqui é x ao quadrado menos 1, que vai multiplicar o meu polinômio cx mais d. Mais esse cara aqui, né? Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, que multiplica o meu valor que eu chamei de b. Como é que vai ficar esse cara aqui, né? Vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, que vai multiplicar o meu valor que eu chamei de A. Então, isso aqui está tudo dividido pelo quê, né? Pelo x à quarta menos 1. Então, vamos lá. Isso aqui, vou jogar de novo para outra página. Então, aqui a gente vai fazer a brincadeirinha. Agora, o que eu sei, né? Eu sei que esse numerador, ele tem que ser igual a 4, né? Na real. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, vamos fazer aqui a distributiva. Então, x ao quadrado vezes cx fica, né? cx ao quadrado. X ao quadrado vezes d, x ao cubo aqui, né? Já não posso, se eu começar errando, vai desandar tudo, né? X ao quadrado vezes d vai ficar dx ao quadrado. Menos 1 vezes cx, menos cx. Menos 1 vezes d, menos d. Agora, né? Mais bx ao cubo, menos bx ao quadrado, mais bx, menos b. O outro é mais ax ao cubo, mais ax ao quadrado, mais ax mais 1. Tá? Isso é o numerador, que eu posso colocar igual a 4, né? Que é o que ele mostra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar todos os termos de mesmo grau. Então, vamos pensar aqui primeiro em grau 3, né? Tem esse e tem esse. Qual é o coeficiente de grau 3 aqui? É 0. Então, o que eu posso afirmar, né? Que C mais B mais A, isso tem que ser igual a 0. Vamos olhar para o de grau 2. Tem esse e tem esse. O que está dizendo aqui, então, né? Que D menos B mais A, isso tem que ser igual ao coeficiente de grau 2 aqui, que é 0. Vamos olhar o de grau 1, né? Tem esse e tem esse. O que está dizendo, né? Menos C mais B mais A tem que ser igual ao coeficiente de grau 1 aqui, que é 0. E agora a gente pode olhar para o coeficiente independente, né? Menos D, menos B, mais 1. Então, menos D, menos B, mais... Aqui não é mais 1, né? Olha, meu Senhor, aqui é mais A. Graças a Deus eu percebi isso. Mais A, isso tem que ser igual a 4. E aí a gente cai num sistema, né? A gente cai num sistema e vamos tentar resolver esse sistema. O que a gente percebe aqui, né? Por exemplo, né? O que a gente percebe aqui? Se eu somo essa equação aqui com essa, se eu somo essa equação aqui com essa, esse D cancela. Então, vamos lá, né? Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. Se eu faço 2 mais... Eu posso fazer menos, né? Vai ficar melhor, né? Se eu faço 2 menos 4, eu vou encontrar o quê, né? D menos menos D, 2D. Menos B menos B, 0. 4, A menos A, 0. 0 menos 4, isso é igual a menos 4. Então, daqui eu encontro que o D é igual a menos 2. Beleza? Se eu somo essa equação com essa,
se eu somo 1 com... Somo não, né? Subtraio. Se eu subtraio 1, se eu faço 1 menos 3, beleza? O que vai acontecer, né? C menos C, 2C. B menos B, 0. A menos A, 0. 0 menos 0, 0. Daqui eu vou concluir que o C é igual a 0. Beleza? E aí eu tenho que encontrar o A e o B. Só que o que eu sei, né? Eu sei que o C é 0. Então, 3 me diz que B mais A é igual a 0. E 4 me diz que o D é menos 2, né? Que 2 menos B mais A é igual a 4. Ou seja, que menos B mais A é igual a 2. Como daqui eu tenho que o A é igual a menos B, eu concluo que menos 2B é igual a 2. Daí eu tiro que o B ele é menos 1 e, portanto, o A vai ser igual a 1. Então eu encontrei aqui os valores, né? Em que o D é menos 2, o C é 0, o B é menos 1 e o A é 1. Então eu posso voltar aqui, né? Copiar daqui, né? Isso aqui, né? Que é a parte que me interessa, né? Copiar aqui. E daqui eu pego os valores, né? O A é 1, o B é menos 1. Então aqui, né? O A é 1, o B é menos 1, o C é 0 e o D é menos 2. O C é 0 e o D é menos 2. Dá um trabalho do cão isso mesmo, tá, gente? Mas é isso aí. Viver é sofrer, já diria Schopenhauer. Então aqui eu usei 4, né? Então eu posso colocar aqui o 4. Então a integral de 4 sobre x à quarta menos 1 dx vai ser igual a integral, essas integrais. Então vai ser igual a integral de quem, né? De aqui, né? O C é 0 e o D é menos 2. Então vai ficar menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 dx mais a integral, o B, né? Menos 1, de menos 1 sobre x mais 1 dx mais a integral de o A, né, que é 1 sobre x menos 1 dx. Aí aqui a gente chega num singelo chabu, né? Vou mostrar para vocês só para vocês entenderem. Que essa integral aqui primeira, né, menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Botei aqui no Wolfram, eu vou mandar extended keyboard, vai ficar, né? O numerador é menos 2 dividido por x ao quadrado mais 1 dx, beleza? Essa integral que a gente quer resolver, né? Menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Tá vendo? Aqui, essa deu trigonométrica. Quando eu boto tangente menos 1, é o que a gente chama de arco tangente, tá? Então essa vocês não precisam se preocupar, porque a gente não estudou a resolução dessa, né? Mas se quiser só para ter a resposta, né? Isso aqui é menos 2 vezes o arco tangente de x. Tá como facultativo vocês estudarem o que é arco tangente, por aí vai. Essa daqui é bem tranquila, né? Por quê? Porque a derivada de x mais 1 é x, né? Então essa daqui é bem direta, né? Isso aqui é o que, né? É menos ln de x mais 1 e essa daqui é mais ln de x menos 1 mais a nossa constante. Beleza, gente? Então eu tinha até feito mais um aqui, mas vamos deixar isso aí para vocês como exercício, porque isso já ficou. Eu peguei esse que é bem difícil mesmo, mas é mais importante vocês entenderem a ideia e assistirem várias vezes, tá? É uma ideia bonita, que dá um trabalho do cão, mas é uma ideia bem bonita. Então eu vou parar por aqui, para a aula não ficar maior do que eu gostaria, já tá, né? Mas agradecer aí quem assistiu, quem teve paciência de assistir. Sugiro mais uma vez vocês assistirem aos pouquinhos e até o próximo
vídeo.